Olá, estamos de volta com mais um programa História Atual. Eu vou lhe fazer uma pergunta. Você já se envolveu em acidente de trânsito? Você costuma ultrapassar pela direita e usar o acostamento como se fosse pista de rolamento? Você já ouviu falar no Maio Amarelo? Não? Então não saia daí. Em instantes, nós iremos conhecer e saber o que é o Maio Amarelo. No programa de hoje, nós iremos conversar com Luiz Correia. Luiz é formado em fisioterapia, é membro como conselheiro do CETRAN, membro também como conselheiro do Conselho Municipal de Pessoa com Deficiência, membro da Câmara Temática do COTRAN de Saúde para o Trânsito e diretor executivo de Mobilidade Urbana da Prefeitura Municipal de Mossoró. É com muita satisfação que a gente recebe Luiz aqui. Muito obrigado, amigo, por ter aceitado o nosso convite. Seja bem-vindo. Pois é, nós é que agradecemos, né? Sempre muito importante o contato, a interação com a população. A partir do momento em que nós podemos passar um pouco do nosso conhecimento, da vivência, e cada pessoa que está aprendendo nesse momento a respeito de mobilidade, cada casa, cada, digamos, roda de conversa que nós podemos estar levando os conceitos e definições de Código de Trânsito Brasileiro, a gente com certeza está ajudando a diminuir a quantidade de acidentes e nosso objetivo é salvar a vida. Luiz, eu quero começar a nossa entrevista perguntando o que representa o Maio Amarelo? O Maio Amarelo, costumeiramente, a gente já tem em nossa semana caracterizada como a Semana Nacional de Trânsito, que é em setembro, mas o Maio Amarelo é pouco conhecido. A sociedade civil, ela se viu no papel e também uma necessidade de ampliar aí o período de conceituação, de palestras, de blitz, definições das campanhas educativas, e há 10 anos a sociedade civil então resolveu criar o Maio Amarelo. Nesse período, as instituições, os órgãos envolvidos com campanhas educativas de trânsito, com fiscalizações, eles aderiram também a esse movimento. Hoje é um movimento a nível nacional, até nível mundial, saiu um pouco da esfera do Brasil. E nós temos um período, mês de maio, um período em que nós redobramos, um período que nós temos aí uma quantidade de palestras, uma quantidade de blitz, uma quantidade de união de forças bem maior do que nos períodos anteriores do ano e também posterior a esse período aí do mês de maio. Luiz, de que maneira a Diretoria de Mobilidade Urbana de Mossoró desenvolve o trabalho educativo? O nosso trabalho educativo, nós temos quando se vai municipalizar, isso é de extrema importância, que a população saiba, os critérios de municipalização estabelecidos pelo órgão máximo do trânsito, CONTRAN, ele estabelece que o município, obrigatoriamente, ele tem que ter a pasta de educação para o trânsito, a pasta de fiscalização e a pasta de engenharia. Então, são 3 pontos de extrema importância. Sem esses, não há como fazer a municipalização ou ser aprovado a municipalização. Então, o primeiro ponto, que a gente pode até tocar um pouco adiante. Às vezes as pessoas dizem assim, mas rapaz,
O agente de trânsito chegou aqui e simplesmente ele me multou. Será que ele não podia educar? Então, o órgão máximo, ele entendeu que essas divisões de competência, ele é estabelecido através destas pastas. Então, coube a pasta de educação para o trânsito levar as informações relativas às campanhas, os projetos e também as circunstâncias que envolvam educação para o trânsito. E cabe, logicamente, ao agente de trânsito o papel de fiscalização. Então, como é que a secretaria ela desenvolve o seu papel de educadora de trânsito? Nós sabemos que é um ponto já obrigatório em todas as escolas municipais. Então, nós disciplinamos a educação para o trânsito ao longo das escolas, nos períodos de campanha e nos períodos também de blitz, digamos assim, blitz móveis. O pessoal não entenda somente blitz como algo fiscalizatório, aquele algo repreensivo, aquele algo punitivo. As blitz também educativas. Nós desenvolvemos papéis de palestras aí, o ano todo. Tem muita empresa que praticamente é obrigatório, né, ter aquele momento de interação com algum técnico, com algum profissional, mas nós desenvolvemos aí ao longo do ano várias palestras de várias instituições. Nós temos aí vídeos educativos, você pode entrar na plataforma aí no YouTube da Prefeitura Municipal de Mossoró. Lá você vai ver vídeos orientando o que é uma placa de estacionamento, qual a distância dessa placa de estacionamento. Nós temos vídeos orientativos também a respeito de cadeirinha, como utilizar essa cadeirinha. Nós temos vídeos sobre cinto de segurança, vídeos sobre capacete, todo um processo de desenvolvimento dentro dessa perspectiva de educação para o trânsito. E também, logicamente, nós trabalhamos, ontem mesmo, nós tivemos lá no Viva Rio Branco, nós desenvolvemos ali um mini circuito para que as crianças pudessem interagir também com semáforo, com carrinhos, com desenhos. Então, são vários os pontos que nós entramos para que a gente possa levar a temática da educação para o trânsito. Antes de irmos para a terceira pergunta, eu quero pedir a você que entrou agora, mas que não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe a nossa programação nos seus grupos, grupo de amigos, grupo de trabalho, grupo da família. É importante fortalecer a mídia alternativa. E o nosso canal, nosso programa, toda quarta-feira, às 18 horas, vai ao ar com entrevista, um tema ligado à história, economia, política e também prestação de serviço. Hoje nós estamos conversando com Luiz Correia, diretor executivo de mobilidade urbana da Prefeitura Municipal de Mossoró, sobre o Maio Amarelo, mas também sobre a educação do trânsito. Luiz, como é que nós podemos dividir a responsabilidade no trânsito entre os atores envolvidos? Motoristas, ciclistas, motociclistas, pedestres e o poder público. Esse processo aí quando a gente fala em atores, a gente tem diversos e a complexidade é muito, muito grande, né? Primeiro que a gente não sabe ainda como utilizar esse espaço público de forma harmoniosa. A gente tem ali uma briga, a gente tem ali uma disputa muito agressiva desse espaço. A gente não sabe ainda ser um ser social de harmonicamente a gente distribuir esse espaço de forma que a gente possa transitar sem nenhum problema. Nós não temos as vias perfeitas, nós não temos as sinalizações perfeitas, mas o que nós temos daria para que a gente pudesse transitar de forma muito harmoniosa. Isso por causa de quê? Isso por causa do nosso perfil, de como nós somos educados para isso. Os nossos primeiros passos como condutores, ele começa com os primeiros passos desde criancinha, lá na nossa casa. Como é que quando nós começamos a caminhar, como é que nós começamos a perceber a nossa casa? Tinha muita coisa espalhada?
Como é que ficavam os nossos brinquedos? Era fácil de transitar dentro da nossa casa? Você disse, rapaz, eu não lembro, não, era muito criança. Mas, pessoal, nosso perfil sociológico, ele começa a se encaixar e ele tem uma sedimentação, ele tem ali um fechamento em torno de até os 7 anos. Nosso perfil é tratado até os 7 anos de idade, em média, nós já temos um fechamento ali do que é que nós vamos ser para o futuro. Então, como nós estamos recebendo isso dentro da nossa casa? Como é que nós recebemos isso fora de casa? Como foi que meu pai me tratou como passageiro? Como foi que meu pai, minha mãe, ou meus pais e minhas mães, meus avós, meus irmãos, me trataram como passageiro? Será se na minha frente ele avançou o sinal? Será se na minha frente ele fez as mais piores barbaridades? Será se eu, no processo de formação da minha personalidade, o que eu assisti? Ontem mesmo eu estava vendo um filme, era um policial, esse policial era o cara do bem, né, o artista principal, mas ele saiu em disparada no seu veículo automotor, falando ao telefone celular, dirigindo apenas com uma mão. E esse perfil, pessoal, pode ter certeza, ele vai sedimentando, ele vai alicerçar você, e você de repente vai querer fazer as mesmas coisas, porque foi o seu ator principal, foi seu herói que estava fazendo isso. As nossas músicas, ela constroem um perfil de uma pessoa que ela tem que ser uma pessoa desenrolada. A nossa sociedade constrói um perfil de que o cara, o boyzinho, ele tem que agradar onde ele chega. Ele tem que chegar. Ele não pode simplesmente chegar de forma calma e pacífica, não. Ele tem que chegar cantando pneu. Ele tem que chegar empinando a moto. Ele tem que chegar fazendo pose. Ele tem que chegar mostrando o seu celular. Ele tem que chegar com o seu cabelinho bem penteado, sem estar assanhado. Por isso ele não pode utilizar o capacete. Então, perceba, pessoal, que é um processo de personificação até nós chegarmos ao momento de condução do veículo automotor. Então, o meu processo de formação de condução de veículo automotor foi ruim, foi péssimo. Cheguei na autoescola já com a certeza que eu sei de tudo. Eu só preciso mesmo a carteira nacional de habilitação, porque não preciso eu aprender, porque eu já sei. O meu processo de amadurecimento ainda da nossa sociedade é muito complexa, porque ela já sabe, dizem aí que o brasileiro já é tech, já sabe, entende muito sobre futebol, sobre trânsito, sobre política, sempre tem um cara ali bam, bam, bam. Então ele já sabe tudo, então ele só quer a carteira nacional de habilitação. Ele não quer aprender. Quando ele vai conduzir o veículo automotor, ele se depara com um agente fiscalizador, que ele tem um regramento todo ali na sua mão. Ele tem todas as regras na sua mão e na sua mente. Professor, não sei se o senhor sabe, mas a cadeira de trânsito ela não é tratada como uma pauta obrigatória de legislação, nem sequer na faculdade de Direito. É verdade. Então, nós temos profissionais de direito que não sabem da legislação de trânsito. Então, quando chega a um fiscal de trânsito, ele diz, não, já sei. Mas será mesmo que sabe? Então, o nosso profissional também, ele não tem o respeito a como deveria ter, porque nós pensamos que nós já sabemos de tudo. Então, esses atores que estão aí nas esferas, é muito complexo, até chegar a determinado ponto que a gente vai promover as blitz na rua, a pessoa diz, rapaz, não tem outro horário para você fazer essas blitz educativas, não, estou tão atrasado. Ele quer que a gente eduque os outros, mas ele não. Ele está atrasado, não pode ouvir, não pode escutar. A gente pede para ir para a reunião de pais e mestres nas escolas, mas não vão, porque já sabem, né, de trânsito. Então, essa natureza desse drama, dessa novela, é muito complexa, e esses atores ele têm um papel fundamental nesse momento dessa conversa, para ver se a gente leva também essa conversa, esse interesse
as rodas de bar, as rodas de praças, as rodas de shopping, as rodas de conversa em geral, para a gente ver se a gente leva essa informação tão séria que essa falta de interesse tem levado muita gente para o Tarcísio Maia. É verdade. As observações do Luiz são muito pertinentes do processo de formação do cidadão e da cidadã. Os bons exemplos e os maus exemplos que nós nos deparamos com os nossos pais, né, nossas mães, nossos irmãos mais velhos, né, nossos amigos, isso aí faz com que a gente reproduza. Né? E aí isso é um processo de reeducação e, às vezes, a imposição da regra para que a gente possa mudar a nossa postura. Em 2021, em Genebra, a Organização Mundial da Saúde lançou o Plano Global como a década de ação pela segurança no trânsito, 2021-2030, que tem a meta de prevenir ao menos 50% das mortes e lesões no trânsito até 2030. É uma proposta audaciosa, ambiciosa e que requer uma política muito rígida, muito bem organizada e estruturada pelo poder público, tanto nos municípios como no Estado e em nível federal. Como está a política de trânsito em Mossoró para atingir essa meta, Luiz? Olha, essa questão de essas políticas, às vezes, desenvolvidas com um conjunto de vários países e com um tratamento, com o mesmo tratamento para todos, é muito complexo, porque, primeiro, a gente está lidando com uma coisa muito seca. Vamos reduzir 10%, 20%, 30%. Eu vou pegar aqui, só para a gente ter ideia e noção aí de estatística, de forma tão seca, eu vou pegar aqui a Presidente Dutra, na altura da ABB, e eu vou dizer que no mês de abril teve um acidente. No mês de maio, nós conseguimos fazer algumas operações e não teve nenhum acidente. Em quantos por cento eu reduzi a quantidade de acidentes de trânsito lá na Presidente Dutra, na altura da ABB? Em 100%. Então, isso é muito seco para mim trabalhar essas informações e eu vou ter realmente um retorno. Às vezes nem tem, pessoal. E nós temos outra área muito complexa, que é o banco de dados de informação de acidente de trânsito. Aqui em nossa cidade nós temos o CPRE, que é do Estado, que era o antigo DPRE, é a Polícia de Trânsito Estadual, a PRF, os agentes de trânsito, o SAMU e o Tarcísio Maia e o ITEP, que armazenam as estatísticas de trânsito, que colhem as informações para desenvolver a política nacional a respeito de acidente de trânsito. Aí eu vou supor que a dona Maria ela sofreu um acidente de trânsito e teve um ferimento. Primeira informação, se tem ferimento não é com o município, é com o Estado. Então o Estado foi lá, colheu as informações, o SAMU também foi ao local, fez a estatística e dona Maria foi para o Tarcísio Maia. Eu não vou dizer que ela foi para o ITEP não, pessoal, porque nós vamos livrar aí a dona Maria. Mas, no mínimo, 3 órgãos colheram essas informações. Se eu não pegar essas informações e tratar bem no conjunto de números, eu vou dizer que dona Maria sofreu 3 acidentes. Ela sofreu só um, mas foram 3 órgãos. E eu tenho que tratar bem essa informação para não ter aí desencontro de números, senão não vou ter uma estatística. Aí nós temos outros problemas. Que outros problemas? O seu Antônio sofreu um acidente, se envolveu em um acidente, com a dona Francisca, e nenhum dos dois, um não tem habilitação e o outro está com o documento do carro atrasado. Aí ali na hora eles disseram, não vamos chamar ninguém não, porque eu estou com o documento atrasado, vamos se ajeitar aqui. Se ajeitaram, não chamaram ninguém. E tem muito acidente de trânsito nessa circunstância, pessoal. Não pense que não, mas tem muito. Tem outra natureza de acidente. O cara sofreu um acidente por desconhecimento, ninguém sabe por quê, mas ele, naquele momento ele não chamou ninguém, não chamou o Estado, não chamou o município,
e depois ele aparece aqui na secretaria para fazer uma declaração de acidente de trânsito, porque tem que dar entrada no seguro. O seguro só aceita mediante essa informação. Então, são várias esferas de estatística de trânsito, são várias circunstâncias que acontecem os acidentes de trânsito, e nós não temos no Brasil, nem só em Mossoró não, no Brasil, nós não temos precisos a quantidade de acidentes de trânsito que acontecem diariamente. Então, eu falar em redução de acidente de trânsito, eu tenho primeiro saber a quantidade de acidentes que nós temos registrado. Então, que aqui na secretaria, o que é que nós fizemos assim que nós assumimos? Nós pegamos todas as informações do Estado, com o CPRE, com a PRF, com o Tarcísio Maia, com o INDEP, e nós estamos fazendo a estratificação, o mapa de calor, e estamos verificando se aquela pessoa sofreu realmente aquele acidente, só foi uma vez, 2 vezes, 3 vezes e por aí em diante. Nós estamos segregando para a gente ter uma confirmação. Mesmo assim, nós ainda temos muita gente que se envolve em acidente de trânsito, chega lá no Tarcísio Maia, porque foi outra pessoa que botou ele dentro do carro e levou para lá. Então, nós não temos informação de rua, horário, ponto de referência. Nós não temos nenhuma destas informações, são muitas pessoas que chegam nesta natureza. E nós estamos fazendo esse levantamento, e por esse levantamento nós já conseguimos zerar acidente de trânsito em algumas regiões. Você pode citar alguma? Vou citar 2 bem conhecidas. João da Escócia, em frente ao Estádio Municipal Nogueirão. Acontecia capotamento, acontecia acidente com vítima. Então, devido a esta circunstância, nós fizemos simulações naquela região, nós passamos um bom período fazendo um estudo de campo e resolvemos fechar o canteiro central. Quantos acidentes tem na João da Escócia naquele trecho, nesse trecho citado? Mas nenhum. Ele foi transferido para os outros, nós estamos tratando também de forma que a gente não tenha mais acidente de trânsito. A João da Escócia vai receber também, ao longo da João da Escócia, outros tratamentos. Frei Miguelinho com Cunha da Mota. Cunha da Mota foi recentemente assaltado, tinha uma quantidade de acidente pessoal diário, era diário mesmo ali. O que é que nós fizemos? Reforçamos a sinalização, fizemos campanha educativa, aumentamos o esforço legal da fiscalização e o principal item que nós fizemos, mudança de fluxo. Era mão dupla. Agora, da Antônio Vieira de Sá, que é a rua que vai para o Tarcísio Maia, até a BR, nesse trecho, é mão única. Quantidade de acidente lá, não temos mais nenhum registro. Então, com esses números, nós estamos conseguindo alcançar o objetivo, que é salvar a vida. Nós vamos conseguir as metas? Problema, pessoal, é justamente esses números que ainda não são precisos para a gente chegar até a população e ela perceber que nós atingimos a meta, que esse é o resultado mais importante. É haver a percepção que a redução de acidente na região de Mossoró. Interessante a explicação de Luiz, tecnicamente muito boa e compreensível, muito didática. Parabéns, Luiz. Obrigado. Antes de irmos para a última pergunta, eu quero pedir a você mais uma vez, se inscreva no canal, compartilhe a nossa programação, acione o link para receber semanalmente os nossos programas. E também dê sugestões. Essa entrevista de hoje foi sugestão de um internauta. Ele enviou lá a mensagem para mim, pediu para que eu falasse sobre o Maio Amarelo, sobre trânsito. E aí nós entramos em contato com o Luiz e ele prontamente está nos atendendo. Luiz, é cada vez maior o número de ciclistas em Mossoró, seja utilizando sua bicicleta como meio de transporte, lazer ou para a prática de esportes. No entanto, a cidade não dispõe de ciclovias. Que eu saiba, eu posso estar enganado, a única que eu conheço fica na Avenida Lauro Monte. E as condições de tráfego lá não estão boas. Pelo menos até alguns dias atrás, eu não sei se já foram solucionados esses problemas. Como é que a prefeitura pretende atender a demanda
desse segmento que vem cada vez mais crescendo em Mossoró? Pois é, professor. Antes de responder essa pergunta, eu vou pedir licença para o senhor para entrar em um assunto muito interessante que o senhor entrou aí no início. Foi falando sobre ultrapassagem do lado direito. O senhor lembra assim que o senhor falou? Isso. Aí, eu vou pegar aqui uma avenida muito conhecida nossa, a Avenida João da Escócia, para citar um exemplo. Nós sabemos, eu estou em deslocamento da João da Escócia, centro em direção ao shopping. Nós sabemos que ela tem duas faixas no mesmo sentido. E eu estou do lado esquerdo, a pessoa vai um veículo automotor à minha frente, do lado esquerdo, desenvolvendo uma velocidade muito baixa, 20 km por hora. E a João da Escócia ela vai até 60. E agora, como é que eu faço? Eu dou jogo de luz, ninguém sai, a pessoa não sai do local. E agora, o que é que eu faço? O Código de Trânsito Brasileiro, pessoal, lá nos conceitos e definições, lá no anexo, lá no final, ele traz dois conceitos que é passagem e ultrapassagem. Então, eu estou do lado esquerdo. Eu quero... A pessoa está na minha frente, está dificultando que eu exerça uma velocidade maior, uma velocidade segura. O que é que eu vou fazer? Eu vou para o lado direito e passo do veículo. Isso é permitido? É permitido, pessoal, porque eu estou fazendo uma passagem. Se eu estou do meu lado, agora nós vamos para o outro lado, lado direito. A pessoa que vai na minha frente também é uma velocidade extremamente baixa. E eu vou sair do lado direito, vou para o lado esquerdo, eu passo e volto para o lado direito. Perceba que eu estava do lado direito, passei e voltei para o lado direito. Agora eu estou fazendo uma ultrapassagem. Então, a passagem para o lado direito, permitido. A ultrapassagem pelo lado direito, que é proibido. Essa questão da ultrapassagem ela é muito importante em vias que só tem um fluxo, só tem um sentido, para que eu não faça isso no acostamento. Então, eu não posso fazer isso de forma alguma. Agora, em vias com duplo sentido, você pode ir para o lado direito e pode passar daquele carro sem nenhum problema, porque está cobertado dentro do Código de Trânsito Brasileiro. Ciclovia e ciclofaixa. Existe diferença? Ciclovia e ciclofaixa? Ciclofaixa, pessoal, é um espaço reservado exclusivamente para bicicleta, que ela é separada das demais vias somente por uma sinalização, aquela feita no chão chamada sinalização horizontal. E ciclofaixa, ela é segregada, ela é separada por obstáculos. A gente pode botar ali um muro de contenção, a gente pode botar aqueles tachões. Ela foi separada fisicamente, então eu tenho uma ciclofaixa. Na nossa cidade, qual a linha de pensamento da prefeitura? Primeiro, professor, nós temos aí hoje destacado, disparado aí dois grupos de pessoas que utilizam a bicicleta. Primeiro grupo, aquela pessoa que vai para a escola, que vai para o trabalho, que usa a bicicleta como uma modalidade de transporte. E um segundo grupo que usa a bicicleta como prática esportiva. Então, são grupos muito diferentes no tocante à forma que nós podemos desenhar um espaço para esse profissional, para essa pessoa, aliás, para essa pessoa que está utilizando esse modal de transporte. Eu posso pegar uma ciclofaixa convencional e deixar para o praticante esportivo? Não, porque ele vai exercer uma velocidade muito alta. Ele pode até se envolver em um acidente sério. Então, nós temos, primeiro, dois públicos que o Brasil, no mundo, ele não preparou ainda a ciclovia, a ciclofaixa para esse público de pessoa que quer utilizar para esporte, que é o nosso maior público aqui em Mossoró, é a pessoa que quer utilizar para o esporte. Então, você pode olhar o mundo todo, não existe um espaço adequado para eles. E a gente está preparando, sim, a cidade para aquelas pessoas que querem utilizar, querem sair lá do Macarrão, ir para o centro da cidade de bicicleta,
ou querem ir lá para o Alto Sumaré de bicicleta, ou querem ir lá para a Presidente Dutra de bicicleta. Essas pessoas já estamos desenvolvendo os projetos, mas primeiro a gente precisa saber quem é essa pessoa, de que horário ele sai, para onde ele sai e qual o desejo. Isso é chamado de pesquisa de origem e destino. Para que a gente simplesmente não construa uma ciclofaixa, como tem lá na Lauro Monte, que para eu utilizar, eu tenho que pegar minha bicicleta, botar no carro e ir lá para Lauro Monte, utilizar o pedaço e depois botar no carro de novo e ir para casa. Então, né, professor? Aí é meio complicado. A gente tem que saber de onde ele sai e para onde ele vai. Para quando ele chegar lá no final dele também, se ele vai trabalhar lá no centro, ele tem que ter um espaço reservado para ele estar a bicicleta dele trancada, fechada. Eu tenho que ter um espaço também da bicicleta. E o nosso desejo é incorporar essa bicicleta a estações onde tenha transporte público. Digamos que ele queira ir para o centro e lá do centro ele pegar um transporte público lá para a UFESA, lá para o ERM, porque eles não cansam muito, não deixa no centro de lá. E depois ele volta de ônibus, pega a sua bicicleta e vai para casa. Então, a gente está na linha de desenvolvimento desses projetos. Quando a gente diz desenvolvimento, pessoal, também leia-se financeiro, porque o custo também é elevado, porque não é só simplesmente pintar a faixa, não. A gente quer realmente se agregar para a gente dar segurança a esse profissional. E o outro profissional que quer utilizar como prática esportiva, a gente está fazendo a João da Escócia, naquele espaço, né? E já pensa em outras vias também, para a gente também separar para essas pessoas para a prática esportiva. Mais uma vez, muito boa a sua explicação, Luiz, muito obrigado. E estamos terminando. A conversa muito boa, Luiz muito prestativo e demonstrando muito conhecimento sobre trânsito e principalmente sobre o trânsito de nossa cidade. Eu fico muito feliz de saber que nós temos pessoas comprometidas e preparadas à frente de um setor, de uma diretoria tão complexa pela sua própria proposta de trabalho. E não é só porque é em Mossoró, não. Em qualquer cidade do Brasil, essas dificuldades, esses problemas nós enfrentamos. Luiz, amigo, eu abro para você fazer suas considerações finais. Nós agradecemos demais, professor, esse momento de interação, esse momento de conversa. Eu espero que a gente tenha levado informações importantes às pessoas que estão nos assistindo. Eu espero que essas informações possam entrar no seu coração e gerar uma vontade também de conversar sobre mobilidade, de mudar essa esfera de que nós já sabemos tudo, nada precisa transformar, que os órgãos que são responsáveis, não, pessoal, nós somos responsáveis. É nós que modificamos. É a partir desse nosso desejo que a gente pode modificar a realidade, quer seja em nosso município, quer seja em outro município brasileiro. A gente agradece demais esse espaço, agradece demais o convite e nós estamos à disposição da sociedade moçorense e também de um segundo momento para que a gente possa conversar sobre mobilidade e trânsito. Um abraço a todos. Muito obrigado, Luiz. Obrigado a você que nos acompanha toda quarta-feira no programa História Atual. Ficamos por aqui. Até a próxima quarta-feira e um forte abraço.